tem prestação de serviço à comunidade, tem advertência, que é a simples advertência, e pode ter remissão também. Remissão é perdão. Muitas vezes, quando o menor infrator pratica uma infração muito leve, é aberto processo contra ele, mas na audiência ele toma um esporro e o Ministério Público oferece o perdão a ele, uma remissão, né, como forma de medida socioeducativa. Então vamos lá, gente, vamos continuar. Como eu ia contando para vocês, nós tivemos um caso em que a moça teve o neném no chuveiro, alcoolizada, porque ela era alcoólatra. E aí, em função daquelas dores do parto, em função dela estar embriagada, em função da criança ter nascido ali num momento em que ela estava muito abalada, ela, descontrolada, pegou a criança e jogou na cesta de lixo em frente de casa. Aí o caminhão da EBMA recolheu o lixo da região, foi no Alto de Olaria isso. Quando chegou no pátio, descarregou o lixo e uma catadora de lixo viu o corpinho do neném e chamou a polícia. Avisou a EBMA e a polícia investigou, viu mais ou menos por onde o caminhão passava. Pela posição que o bebê estava na montanha de lixo, dava mais ou menos para ter uma noção de que altura o caminhão recolheu aquela criança. Foram perguntando às pessoas e relataram que havia uma mulher que era alcoólatra, era uma mulher já de conduta complicada ali na região e que a barriga dela sumiu do nada e ninguém viu o neném. Então foram em cima dela, tiro certo, ela era responsável pela morte do bebê. Ela foi presa. Inicialmente ela foi acusada de assassinato, ela foi levada a tribunal do júri, e aí no júri nós fizemos a defesa dela, não pedindo absolvição, porque realmente ela foi responsável pelo fato, mas pedindo que ela fosse condenada pelo crime menor de infanticídio. Porque nós provamos, de acordo com uma série de provas e fatores e circunstâncias de como o crime ocorreu, que ela matou o próprio filho logo após o parto, mas em estado puerperal. Quando a mãe mata o próprio filho durante o parto ou logo após o parto, sofrendo de um estado chamado estado puerperal, isso não caracteriza homicídio. Caracteriza o artigo 123, que é o crime de infanticídio, que tem uma pena bem menor, 2 a 6 anos de detenção. Oi. É uma espécie de depressão pós-parto. A mulher não chega a uma condição de doente mental, porque se a mulher é doente mental, ou qualquer pessoa que cometa um crime com doença mental, é isento de pena, porque se torna inimputável por doença mental. Artigo 26 do Código Penal. O doente mental completo ele é isento de pena. Ele pode sofrer uma medida de segurança, ficar internado no manicômio, tratamento ambulatorial, mas ele não é condenado criminalmente. O estado puerperal não é doença mental. O estado puerperal é um estado patológico que afeta muitas vezes a mulher durante o parto ou logo após o parto, em função de uma série de questões psicológicas, químicas, muitas vezes ligados à área hormonal, que fazem a mulher se descontrolar e rejeitar o próprio filho. E como isso é algo da natureza, não é algo que é escolha feminina, o direito penal pune de maneira mais branda e considera como um crime menor, que é o infanticídio. Então, quando a mulher, nessa condição que nós chamamos de estado puerperal, mata o próprio filho durante o parto, ou seja, logo após o rompimento da bolsa, né? Porque é quando começa o parto, ou logo após o parto, pouco tempo depois do bebê já ter nascido, mas nesse estado, isso é considerado infanticídio. Diga. Olha, o estado puerperal, alguns médicos dizem que pode durar alguns dias. Então, se a prova do processo demonstra que a mulher matou o próprio filho 3 dias após o parto, mas as testemunhas relatam que ela ainda estava muito abalada, isso ainda é infanticídio. Pode até ser. Isso vai depender de caso a caso. Nesse processo que eu me referi,
A promotoria não cedeu. O promotor defendeu que ela matou a criança de forma fria, calculista, que ela não queria o bebê e sustentou que ela praticou assassinato. Por quê? Porque a mulher ela só comete o infanticídio quando ela mata o próprio filho durante o parto ou logo após o parto em estado puerperal. Se a mulher mata o próprio filho logo após o parto ou durante o parto sem estar em estado puerperal, aí é assassinato. Essa foi a tese que o promotor sustentou no nosso júri. Por isso ele pediu a condenação dela no homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, que ele queria que ela fosse condenada às penas de 12 a 30 anos de reclusão. E nós sustentamos em tese de defesa que o crime era menor. Não que ela fosse inocente, mas que todas as provas, todas as conjunturas do processo demonstravam que ela matou o filho num descontrole patológico. Tanto que ela nem planejou o assassinato, ela jogou a criança no cesto de lixo em frente de casa. Quem planeja premeditadamente um assassinato, frio, calculista, e desova o bebê num cesto de lixo da frente, só uma pessoa abalada faz algo assim. Né? E realmente, como ela narrou que ocorreu o parto, estava todo mundo bem, a casa dela, todo mundo era alcoólatra. Ela morava com o sogro e com a sogra. O marido dela era alcoólatra, sogro alcoólatra, sogra alcoólatra. A casa era uma festa. Né? 10 horas da manhã foi o parto, estava todo mundo bêbado. O marido dela saiu de casa, largou ela sozinha, ela bêbada, o sogro e a sogra dormindo no quarto, bêbado, todo mundo encachaçado, uma casa de um estado de miserabilidade absurdo. E então ela, bêbada, foi tomar um banho, que estava sentindo dores fortes na coluna. E então, no meio do banho, essas dores começaram a acentuar, ela sofreu dores horríveis e, de repente, a criança começou a descer com contrações fortíssimas. Bom, uma mulher que já teve um parto normal sabe o que se passa no momento desse. Né? Imagina sozinha, a pessoa que já não desfruta de uma condição psiquiátrica muito boa, alcoólatra, todo esse conjunto de fatores fizeram com que ela matasse a criança em estado puerperal. Foi a tese que nós sustentamos, foi a tese que ao final os jurados reconheceram, então ela pegou 2 anos, já estava preso há 2 anos, aguardando julgamento, e aí foi solta no dia do júri, porque já estava com a pena cumprida. Aí saiu alvará de soltura, eu fiz um trato com ela, de que ela jamais teria outro filho, que àquela altura ela já tinha 5 filhos, e os 5 tinham sido tirados dela e levados para adoção, que ela vivia bêbada, metida em vício de droga também, e ela prometeu para mim que nunca mais teria um filho, que ia procurar o Raul Sertã para se esterilizar, e 1 ano depois estava com o bebê no colo novamente. E aí eu já estava atuando como defensor da vara de infância e peguei de novo o caso dela, porque o Conselho Tutelar tirou o filho das mãos dela, encaminhou a criança para adoção, a criança está segura, adotada por uma família maravilhosa, e ela sumiu de Friburgo. Aliás, outro dia mesmo eu tomei ciência do processo dela, porque ela foi destituída do poder familiar sobre essa nova criança que teve, até por conta do passado dela, né? Ter matado o próprio filho anterior, e pelo risco que ela representava para essa criança, até porque ela não mudou de vida, ela continuou alcoólatra, e a criança foi retirada dela, ela aos gritos no corredor do fórum, meu filho, não querendo se desagarrar do filho, eu tive que convencer ela de que ela não podia ter feito aquilo, ela tinha prometido para mim que não teria criança. Aí o oficial de justiça tirou a criança dela, um momento até triste, doloroso pra caramba, que embora fosse quem fosse, é a mãe, né? E aí tiraram o filho dela, levaram para o abrigo, depois a criança foi entregue a uma família que estava habilitada para adoção e hoje a criança está adotada e felizes para sempre, né? Não, porque nem todo processo dá tempo de você fazer uma perícia para comprovar o estado puerperal, porque o estado puerperal ele encerra em pouco tempo. E no caso ela foi presa. Quando nós chegamos ao júri, já tinham 2 anos do episódio. Quando nós assumimos o caso, ela já estava presa há meses. Então não havia mais tempo para pedir uma perícia. Então nós comprovamos o estado puerperal pelas provas que tinham nos autos, depoimentos do marido, depoimento da sogra, do sogro, do vizinho, a forma como ela narra que o crime ocorreu, o detalhe da criança jogada no cesto de lixo na frente de casa, o que mostrava
uma falta de planejamento, né, premeditação, o que era tipo mesmo de um crime de descontrole. E aí todos esses fatores, mais o histórico de vida dela lamentável, os jurados entenderam que realmente o crime seria de infanticídio. Mas se os jurados tivessem entendido que ela não estava em estado puerperal, então não é infanticídio. Para ser infanticídio, tem que ter o estado puerperal. Tá? Aí depois vem crime de aborto. O crime de aborto, gente, ele tem 3 tipos penais: 124, 125 e 126. O que é o crime de aborto? É matar a vida intrauterina. A partir do momento que inicia a gestação, que há a concepção, e a mulher é considerada grávida, mesmo antes do feto, porque feto é depois de um tempo, né, que se forma no útero materno, interromper essa vida intrauterina já é considerado crime de aborto. Então, crime de aborto é a interrupção da vida intrauterina. Só que aborto somente se configura na forma dolosa. Aborto culposo não é crime, é fato atípico. Então, se uma mulher, por negligência, perde o próprio filho, ela não está cometendo crime de aborto. Se alguém, por negligência, faz com que uma mulher perca o bebê, não está cometendo crime de aborto. Aborto é doloso, digam. Isso, vamos ver daqui a pouquinho. Então, quais são os 3 crimes de aborto? Primeiro, o aborto provocado pela própria gestante. Olha só, 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque. O 124 é para a mulher que toma um remédio abortivo ou faz algum procedimento abortivo. Ela provoca o aborto em si mesma, intencionalmente. Ou então, ela procura alguém para fazer o aborto nela. Como muitas vezes uma mulher procura uma clínica abortiva para que um médico faça um procedimento e retire o bebê. Nesse caso, ela comete o artigo 124. O médico comete o outro crime. Ela comete o 124. No 125, olha só, a pena desse aqui é 1 a 3 anos. Não dá cadeia, não. Tá? A mulher não chega a ser presa por aborto, não. Ela, com certeza, tem direito a série de benefícios e dificilmente uma mulher é presa por crime de aborto. No 125 é que nós temos o crime de aborto que pode dar cadeia, que é provocar o aborto sem o consentimento da gestante. Esse é o crime de aborto mais grave, pena de 3 a 10 anos de reclusão, que é a hipótese em que o indivíduo produz um aborto na gestante sem que ela concorde. Alguém, por exemplo, que pratica agressões contra uma gestante para ela perder o bebê. Alguém que deu um remédio abortivo para a gestante sem que ela saiba. Nós já tivemos um processo criminal aqui em Friburgo, onde o indivíduo respondeu pelo 125 porque ele não queria o bebê. A namorada engravidou, ele comprou um remédio abortivo e colocou na comida dela. Ela comeu comida com remédio abortivo e perdeu a criança. E ele foi processado pelo artigo 125. 125 é provocar o aborto sem o consentimento da gestante. Código Penal. Está aqui, ó. Porque ela começou a passar mal pouco tempo depois. E ele que tinha comprado comida. E logo depois ela perdeu o bebê. Quando ela procurou assistência médica, mostraram para ela que ela perdeu o bebê por causa de medicamento. Então ela disse que, na verdade, foi ele que comprou comida e que ele colocou medicamento na comida sem que ela soubesse. Aí Sim, mas ela no início não desconfiou. Mas no hospital constataram que a perda do bebê foi por causa do medicamento. Porque pelo exame de sangue você consegue constatar, pela hemorragia, né? E então chegaram à conclusão de que, como ele comprou comida, ele já tinha reclamado que ele não queria criança, etc. Já tinha tentado convencê-la a fazer um aborto, ela disse que não queria. Então tudo levou a crer que ele comprou o remédio e deu a ela sem que ela soubesse. Isso é crime de homicídio e crime de aborto do 125. Um professor de química em Campos, né? Uma história assim de
de novela, né? Ou melhor, de filme de suspense, que a gente vê em cinema e não acredita. O cara é um professor de campus, conhecido, professor de química, contratou 2 sujeitos para assassinar a própria namorada, que estava grávida. Já grávida mesmo, um estado assim, já de ter o neném. E aí a moto parou do lado do carro dela, meteu bala nela e foi embora. Foi. As imagens estão na internet. E aí investigaram e descobriram que foi esse namorado dela, né? Não sei se era companheiro ou namorado, que contratou os matadores para matá-la. E ela morreu e perdeu o bebê, né? Então, nesse caso, são 2 crimes. Homicídio qualificado, que é até um homicídio mediante paga, que nós vimos que é uma qualificadora do 121, parágrafo 2º, né? Então, é homicídio qualificado. É feminicídio também, tem outra qualificadora. É tocaia, tem outra qualificadora. Então, isso é um homicídio triplamente qualificado. Olha, eu não sei se a mãe dela morre, mas a mãe, ela também sofre tentativa de homicídio. Então, também configurou tentativa de homicídio em relação à mãe da vítima. Mas em relação ao bebê, configurou o 125. Olha. Ao matar a mãe grávida, o assassino provoca o aborto sem o consentimento da gestante. São 2 crimes. Então, ele vai responder pelo 121, parágrafo 2º, homicídio consumado, qualificado. Ele vai responder pela tentativa de homicídio, porque a mãe da mulher também tomou tiro, mas eu acho que ela sobreviveu. E ele vai responder por aborto sem o consentimento da gestante, artigo 125, porque ele provocou a morte do feto. Ela é internada no manicômio judiciário, que fica no Rio. Quando é um caso grave, né? Porque nem todo doente mental que pratica crime necessariamente precisa de internação. Às vezes o crime do doente mental pode ser um furto, por exemplo. Então ele pode ficar em liberdade, ele pode sofrer uma medida de tratamento ambulatorial, mas quando é uma situação mais grave de um doente mental perigoso, que tem periculosidade, que chegou ao ponto de matar alguém, como nós já tivemos aqui, tivemos uma vez um mendigo que assassinou um comerciante ali na Moisés Amélio, perto do Cadima. O que aconteceu com ele? Ele foi internado em manicômio judiciário, está lá até hoje. Isso se não morreu, né? Porque eu também já deixei de acompanhar esse caso há muito tempo. O manicômio judiciário ele fica em Bangu. Tá? Aí a pessoa fica internada, lá recebendo tratamento, e os médicos vão acompanhando o quadro clínico para ver se melhora, se não melhora. Como assim? Mas se ele é internado por uma ação violenta, ele responde a um processo criminal. E ele é réu no processo criminal, então ele tem que ter um defensor público. Nesse caso do mendigo, eu fui nomeado defensor público dele. Qual foi o requerimento que eu fiz? Requeiro instauração de incidente de insanidade mental, para que ele seja submetido à perícia psiquiátrica, a fim de ser averiguado o problema mental dele, porque, obviamente, ele não era normal. Exatamente. Aí o que aconteceu? Fizeram o laudo psiquiátrico, comprovaram que ele era doente mental, o laudo vai para o processo, e aí o juiz sentenciou, comprovado que ele realmente praticou o fato, sentenciou, determinando absolvição, que não tem crime, ele é doente mental, então não responde criminalmente, mas ao mesmo tempo uma medida de segurança de internação hospitalar, em manicômio judiciário. Então ele ficou transferido, né? Ele foi transferido, que ele chegou a ficar preso aqui em Friburgo um tempo, foi para o manicômio judiciário e acho que está lá até hoje, se ele não tiver morrido, porque com certeza o quadro dele é irreversível. E aí fica no manicômio judiciário. Sim, tem reavaliação. De 6 em 6 meses tem uma reavaliação, e aí se a pessoa se cura, ela é até solta. Assassinato. Se você contrata alguém para te matar, você pode ser um suicida, mas quem te mata é assassino. Matou alguém. Eu não falei para vocês que a vida é um bem jurídico indisponível? Então, se você pede alguém para te matar e essa pessoa te mata, ela pratica homicídio. O seu consentimento para morrer não tem efeito jurídico penal. Entendeu?
Olha, é imediatamente. É o tempo de chegar a viatura. Ah, lá no Degase? Olha, isso depende de uma série de fatores. Por quê? Porque se o menor é internado por um crime grave, então ele fica respondendo ao processo de internação provisória. A internação provisória tem prazo de 45 dias. O menor fica internado no SENS e em 45 dias o julgamento dele tem que sair, senão ele tem que ser solto. Aí em 45 dias, a juíza sentencia. Estou dizendo juíza porque aqui é a juíza de infância, a doutora Adriana. A juíza sentencia. Vamos que o garoto estava internado provisoriamente por tráfico de drogas, que é a maioria. 95% está internado lá no SENS, no Prado ali, por tráfico de drogas. Aí, antes dos 45 dias, para não perder o prazo, a juíza dá a sentença e condena ele à internação definitiva. Então, de internação provisória, ele passa a internação definitiva. Essa internação definitiva ela não pode durar mais do que 3 anos, no total, desde o dia que ele foi internado. Mas, até completar 3 anos, de 3 em 3 meses, nós fazemos a reavaliação da medida socioeducativa. Então, dependendo do comportamento do menor, lá dentro eles estudam, fazem cursos, tem atividade esportiva, tem uma série de atividades psicológicas, de tratamento, tem atividades educativas de um modo geral. De 3 em 3 meses, nós fazemos a reavaliação do comportamento do menor. Então, antes dos 3 anos, pode ser que a juíza chegue à conclusão de que aquele menor já está ressocializado. E aí concede a ele uma progressão e transfere ele de internação para liberdade assistida e ele volta para casa. É de internação provisória. Tem que ter sentença no processo em 45 dias. Se o menino está internado, ou a menina, se o juiz não der a sentença em 45 dias, tem que soltar. Tem que relaxar. Lembrando, gente, que menores infratores não cometem crimes, cometem atos infracionais. E eles não são julgados em ações penais, eles são julgados em representação, processo que é regulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E a aplicação de uma internação na sentença não é pena, é medida socioeducativa. As medidas socioeducativas são internação, né, que é a mais grave, tem semi-liberdade, que o garoto fica detido durante a semana e final de semana pode ir para casa, depois volta. Tem a liberdade assistida, que o menino cumpre em liberdade, apenas tendo algumas condições a cumprir, né, como frequência escolar e comparecimento ao CREAS. Tem prestação de serviço à comunidade, tem advertência, que é a simples advertência, e pode ter remissão também. Remissão é perdão. Muitas vezes, quando o menor infrator pratica uma infração muito leve, é aberto processo contra ele, mas na audiência ele toma um esporro e o Ministério Público oferece o perdão a ele, uma remissão, né, como forma de medida socioeducativa. Essa semana nós tivemos um rapaz que respondeu um processo por ato infracional, estava em liberdade, porque ele furtou no Extra, Nutella, dentadurinha, batata frita, pacote de waffle. Não, safadeza mesmo, porque ele pegou um pote de Nutella, isso não é fome. E aí botou na mochila. Obviamente foi pego, né? Não ficou internado, foi entregue aos pais, porque quando é uma medida, quando é um ato infracional leve, o menor é apresentado na delegacia, a delegacia encaminha para o Ministério Público de Menores, e aí o promotor de menores faz a entrevista, chama os pais, e se é uma coisa leve, entrega imediatamente para os pais. E o rapaz responde, né, ou a moça responde a processo de representação na vara de infância em liberdade. Esse garoto estava em liberdade. Aí na audiência ele estava com a mãe, a promotora deu um sermão, a juíza deu um sermão, e a promotora ofereceu para ele a remissão, como forma de medida socioeducativa, né, com uma advertência, e ele foi perdoado. E aí pediu desculpa, assumiu a culpa, refletiu sobre seu erro e voltou para casa, né? Eu falei, ele já tinha completado 18 anos, então eu falei com ele, olha, segura a onda, porque se você fizer de novo, não é para cá que você vem, não. Você vai lá para o segundo andar, é para a área criminal, e aí você pode ficar preso, porque é furto, né? Furto tem pena de 1 a 4 anos. Infracional. Isso, um ato infracional análogo a um crime de furto. Não, juridicamente não é crime. Primário de bons antecedentes. Ato infracional não gera reincidência para a maioridade, não. Tá?
Sim, olha só, essa semana um menor de 13 anos praticou um ato infracional gravíssimo, uma espécie de terrorismo, que se classifica como ato análogo ao crime de homicídio, né? Ele matou uma professora, tentou matar outras pessoas, então ele vai responder a um processo de representação, certamente ele vai ficar internado, em 45 dias tem que sair a sentença dele, que certamente vai ser uma medida socioeducativa de internação, e no máximo ele pode ficar internado 3 anos. Ele pode até ser reavaliado e ser liberado antes. Duvido. Duvido porque quando a coisa é muito grave nesse nível, a tendência é que a internação chegue ao seu patamar máximo de 3 anos. Mas, depois de 3 anos, não há como segurá-lo. É questão de lei. A medida socioeducativa tem que ser encerrada. Não só 3 anos, como também a idade de 21 anos. No caso do garoto de 13, né, ele vai ter 16 anos quando cumprir os 3 anos de medida socioeducativa. Mas pode acontecer de alguém estar cumprindo uma medida socioeducativa e completar 21 anos. Aí a medida socioeducativa tem que encerrar automaticamente. Se ele tivesse 12, ele seria criança, não estaria sujeito à medida socioeducativa. Quando ele praticou o fato, ele tinha 17. Só que o processo demorou. Quando nós chegamos na audiência essa semana, ele já tinha completado 18. Então ele foi advertido, ganhou a remissão, o processo foi encerrado. Aí nós chamamos a atenção dele. Olha, se fizer de novo agora, você vai preso. Você já é maior e responde criminalmente. E sendo preso, você desce para o presídio. Então evite fazer novamente, né? Eu procurei chamar a atenção dele, porque muitas vezes o sujeito não sofre grandes consequências, acho que é sempre assim. Aí sai, vai comemorar no extra e pegar mais Nutella. Então, diga. Sim, é quando existe a nidação, né? Nidação do espermatozoide no óvulo. Teoricamente é ali que começa a concepção. Não precisa ter o feto, o embrião, não. A pílula do dia seguinte, ela evita que ocorra a nidação. Ela não deixa o espermatozoide colar no óvulo. Então, ela não é abortiva. Ela evita a concepção. Isso aí já me explicaram numa aula. Uma vez eu estava dando uma aula, me perguntaram sobre a pílula do dia seguinte, e aí uma senhora que era nossa aluna deu uma explicação sobre a pílula do dia seguinte, eu agradeci, porque eu também não sabia. Para mim, eu achava também que era abortiva, né? E ela explicou, não, Marcelo, não é abortiva porque não deixa haver a vida, né? Não deixa haver o nascimento. Oi? A ideia é a mesma, né? Evitar a concepção. É o anticoncepcional, né? Uma forma de anticoncepcional. É um contraceptivo. Um ato infracional, não é contravenção, não. Um ato infracional. Primário, de ótimos antecedentes. Poder não pode, mas se vai matar mais gente. Não, muitos ressocializam. Já aqui no nosso Sense tem um trabalho muito bom. O Sense aqui é super limpo, fica lá no Prado. Ele tem laboratório de informática, tem biblioteca, tem estudo de 1º grau, 2º grau, cursos extracurriculares, eles fazem curso lá de computação, fazem curso de barbeiro, fazem curso de equitação, tem uma série de coisas lá dentro, atividade esportiva, e muitos saem dali ressocializados. Muitos saem dali e não voltam para o tráfico. Agora, tem a galera que sai no mês seguinte e já está de volta. Tem a galera que é cliente VIP, que fica satisfeito e volta sempre, né? Isso tem mesmo. Mas tem um pessoal que ressocializa sim, porque o trabalho ali é muito bem feito, o pessoal que trabalha ali trabalha muito bem, com muito boa vontade, não tem tortura lá dentro, não tem sujeirado, não, os garotos estão sempre limpinhos, comida boa, é um trabalho assim, de primeira linha. Nosso Sense aqui é privilegiado, não tem nada a ver com aquelas casas de internação de menores que vocês vêem na televisão, né? Tipo Escola João Luiz Alves, que tem no Rio, né? Aqueles centro de internações na Ilha do Governador, tem nada a ver. É realmente muito acima do nível normal do que a gente está acostumado a ver. Eu, aliás, estive lá há 15 dias atrás fazendo uma visita para atender os menores, né?
E o pessoal de lá recebe todo mundo muito bem e tem estrutura, computador, internet, tem televisão, tem lazer, tem todo tipo de... Às vezes dá até pena de tirar o garoto de lá. Dá até pena de pedir a progressão, porque muitas vezes você vê o garoto evoluindo, estudando, se empenhando, fazendo terapia, se recuperando, e muitas vezes você fica com pena. Pô, vai tirar, vai levar ele para a miséria de onde ele vive, está arriscado ele voltar para o tráfico. Mas às vezes dá pena, às vezes dá vontade de deixar até o menor infrator um pouco mais tempo lá, porque muitos saem de lá realmente ressocializados. Embora a reincidência sempre tenha, né? Então, vamos seguindo. Quais são as formas de aborto que são autorizadas pela lei? Artigo 128, olha. O aborto não é crime se ele for o aborto necessário, que é praticado para salvar a vida da gestante, quando não há um outro meio. A gestante está em risco de vida e o médico, então, que é responsável pelo parto, sacrifica o bebê para salvar a gestante. Esse aborto não é considerado crime, tá? Que é uma espécie de estado de necessidade. Como? Não nesse exatamente. Eu vou explicar onde entra o caso de anencefalia. Aqui é exatamente na hipótese da gestante estar em perigo de vida. E o médico, então, precisa sacrificar o bebê no útero materno para salvar a mãe. Esse aborto não é crime. E também o aborto da mulher que é vítima de estupro. Se a mulher engravida em razão do estupro, ela tem o direito de pedir autorização para abortar. Na verdade, nem precisa de autorização judicial. O médico pode realizar o aborto e isso não será crime. Embora, geralmente, os médicos peçam às vítimas de estupro, que engravidam, que procurem a justiça para pedir alvará judicial, para que eles façam um aborto protegidos legalmente. Certo? Ela precisou fazer o aborto. Mas aí, nesse caso, foi para salvar a vida dela, né? Então, é o aborto necessário. E o médico não precisa de autorização judicial para isso, não. Se ele constata, ele pode realizar o aborto e isso não é considerado crime. Quando se trata de pedido de alvará para aborto, o procedimento é bem rápido. Eu já fiz uns 3. Mas eu fiz por anencefalia. Os 3 pedidos de alvará para autorização de aborto que eu fiz foram por hipótese de bebê anencéfalo. Nunca fiz por conta de grávida estuprada, né? Ou situação de risco de vida. Mas, nas hipóteses de anencefalia, hoje em dia, por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, também vem sendo considerado que não é crime o aborto do feto anencéfalo. O feto anencéfalo é aquele que cresce normalmente no útero materno, porque ele está ligado ao cordão umbilical da mãe, sendo alimentado, mas ele não tem cérebro. Ele tem uma deformidade cerebral tão intensa que equivale a não ter cérebro. Então, quando ele nasce e se desvincula do cordão umbilical, ele morre em alguns minutos. Antigamente, esse tipo de aborto não era autorizado, como hoje está, pela jurisprudência do STF. Então, quando uma mulher constatava que tinha um feto anencéfalo, ela tinha que procurar a justiça. E aí nós tínhamos que entrar com ação de alvará, requerendo autorização e lutando para o alvará. Nas 3 hipóteses que eu peguei, eu consegui. Mas porque eu contei com juízes de bom senso e com promotores de bom senso. Por quê? Porque tem que ser um processo julgado em 1 semana. Se o promotor embarrear entrando com recursos, se o juiz indeferir o pedido e a defesa tiver que recorrer, não dá tempo. Então, nos meus 3 casos, em 1 semana saiu o alvará, e aí com o alvará a pessoa procurou o médico e o médico realizou o aborto, autorizado por sentença da justiça. Mas hoje nem isso precisa mais. Por quê? Tantos foram os casos levados à justiça de pedidos de aborto, de anencefalia, que se formou uma jurisprudência, até que a polêmica chegou ao STF, numa ação declaratória, né, movida por uma confederação de médicos, e o STF acolheu a posição e firmou o posicionamento de que não constitui crime de aborto
a realização do aborto da anencefalia constatada por laudo médico, tudo direitinho. Então, hoje, se o médico constata que a sua paciente tem um caso de anencefalia no útero materno, ele já pode marcar a cirurgia e realizar o aborto, que isso não vai ser considerado crime. Não precisa mais de autorização da justiça. Certo? Então, essas são as hipóteses de aborto autorizado. Aborto necessário, aborto do estupro e aborto da anencefalia. Sendo que o aborto do estupro é opcional. A mulher que é vítima do estupro, ela aborta se ela quiser. Porque pode ser que a mulher escolha ter o bebê e depois entregue o bebê para adoção. Porque, é óbvio, ter o bebê, criar o bebê de um estupro deve ser algo somente possível para heroínas, né? Super heroínas. Porque só ser mãe já é um heroísmo, né? Super heroína. Mas existe a possibilidade de entrega para adoção. Então a mãe tem o bebê, entrega o bebê para o conselho tutelar, o conselho tutelar leva o bebê para o abrigo da prefeitura e o bebezinho entra na fila da adoção para o primeiro casal que estiver habilitado na fila e o casal leva e adota. Né? Como assim? Vale para qualquer hipótese. Qualquer mãe que não tenha condição de cuidar do seu filho e opte por entregá-lo à adoção, pode entregá-lo e ele vai para uma fila de habilitados, né, para adotar. O fato de entregar um bebê para adoção não é crime, não. O que não pode é abandonar o bebê na rua, porque aí é crime de abandono de incapaz, né, artigo 133, ou até mesmo pode configurar abandono de recém-nascido, artigo 134. Tá? Mas se entregar o bebê para o conselho tutelar para que seja encaminhado para adoção, isso aí não é crime, não. Então chega por hoje. Na próxima aula nós falamos de mais outros crimes. Crime contra a vida é talvez um dos mais importantes, né? E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?